João, um menino de 12 anos, vivia com sua família em uma pequena vila no sopé de uma montanha. Seus pais, Maria e José, eram agricultores que lutavam para sustentar a família com o pouco que a terra lhes oferecia. João tinha uma irmã mais nova, Ana, de 8 anos, que adorava brincar na floresta próxima, onde os dois passavam horas explorando e sonhando com um futuro melhor. Um dia, após semanas de chuvas torrenciais, o inevitável aconteceu. O desmatamento desenfreado nas encostas da montanha havia enfraquecido o solo, e um enorme deslizamento de terra soterrou a vila. João estava na escola quando ocorreu a tragédia. Ao voltar para casa, encontrou apenas destruição. Sua família, sua casa, tudo havia sido levado pela força da natureza. João foi acolhido por sua tia, Marta, uma mulher forte e resiliente que vivia na cidade próxima. Marta era costureira e fazia o possível para criar o sobrinho, mas João estava devastado pela perda. Ele passava horas olhando para a montanha, onde outrora havia uma floresta verdejante, agora reduzida a um terreno árido e desolado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Deixe seu comentário com sugestões para próximos vídeos. Desde já, obrigado. Foi em um desses dias, enquanto observava a paisagem desolada, que João teve um insight. Ele decidiu que faria algo para mudar aquela realidade. Com a ajuda de sua tia Marta, ele começou a pesquisar sobre reflorestamento e descobriu que, mesmo com poucos recursos, era possível plantar árvores e recuperar a terra. João começou sua jornada sozinho. Ele coletou sementes de árvores nativas, que ainda resistiam em algumas áreas menos afetadas e com uma pá emprestada. Começou a plantar as primeiras mudas em uma pequena área próxima ao rio. O trabalho era árduo e muitas vezes ele se sentia desanimado, mas a imagem de sua família e a lembrança da floresta que um dia existiu o mantinham firme. Um dia, enquanto plantava, ele conheceu Clara, uma jovem de 14 anos que havia se mudado para a vila com sua família. Clara era apaixonada por natureza e ficou impressionada com a determinação de João. Ela decidiu ajudá-lo e juntos eles começaram a expandir o projeto. Clara trouxe consigo uma energia nova e ideias criativas, como a criação de um viveiro de mudas. Com o tempo, o projeto de João e Clara começou a chamar a atenção dos moradores da vila. Um deles era o Sr. Antônio, um homem idoso que havia sido lenhador na juventude, mas que, com o passar dos anos, viu as consequências do desmatamento. Arrependido, ele decidiu se juntar aos jovens, oferecendo seu conhecimento sobre as árvores e o solo. O Sr. Antônio ensinou João e Clara sobre as espécies nativas, como cuidar das mudas e como preparar o solo para o plantio. Com sua ajuda, o projeto ganhou força e mais pessoas da comunidade começaram a se envolver. Aos poucos, a área desolada começou a ganhar vida novamente. No entanto, nem tudo foi fácil. O grupo enfrentou muitos desafios, como a falta de recursos, a seca em alguns períodos e a descrença de alguns moradores que achavam que o esforço era em vão. Em um momento particularmente difícil, quando uma praga de gafanhotos ameaçou destruir as mudas, João quase desistiu. Foi Clara quem o incentivou a continuar, lembrando-o de que cada árvore plantada era um passo em direção a um futuro melhor. Com a ajuda da comunidade, eles conseguiram proteger as mudas e continuar o trabalho. Aos poucos, a área reflorestada começou a atrair pássaros e outros animais, e o rio, que antes estava assoreado, voltou a correr com mais força. Anos se passaram, e o que começou como um pequeno projeto de um menino determinado se transformou em um grande movimento de reflorestamento. A área que antes era desolada agora era uma floresta jovem, cheia de vida. O projeto ganhou reconhecimento internacional e João foi convidado a compartilhar sua história em conferências sobre meio ambiente. João, agora um jovem adulto, olhava para a floresta que ele ajudou a criar com orgulho e gratidão. Ele sabia que não havia feito isso sozinho. Clara, o Sr. Antônio, sua tia Marta e toda a comunidade haviam sido parte fundamental dessa jornada. Juntos, eles mostraram que, mesmo diante da adversidade,
É possível transformar o mundo com determinação e pequenas ações. A história de João se espalhou pelo mundo, inspirando outras comunidades a seguir seu exemplo. Ele se tornou um símbolo de esperança e perseverança, mostrando que uma única pessoa pode fazer a diferença. A floresta que ele plantou não apenas recuperou a terra, mas também uniu as pessoas, provando que juntos podemos criar um futuro melhor para todos. E assim, o menino que perdeu tudo encontrou um novo propósito: plantar não apenas árvores, mas também a semente da mudança no coração das pessoas. Moral da história: a história de João nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, a determinação e as pequenas ações podem gerar transformações profundas e duradouras. João, um menino que perdeu tudo, encontrou forças para agir e, com perseverança, conseguiu não apenas reflorestar uma área devastada, mas também inspirar uma comunidade inteira a se unir por um bem maior. A moral central é que nunca subestimemos o poder de uma única pessoa para fazer a diferença, mesmo quando os problemas parecem grandes demais e os recursos escassos. A vontade de mudar e a persistência podem superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Além disso, a história nos mostra que a união e a colaboração são essenciais para alcançar mudanças significativas. João não fez tudo sozinho. Ele contou com a ajuda de Clara, do Sr. Antônio, de sua tia Marta e de toda a comunidade. Juntos, eles provaram que, quando nos unimos por um propósito comum, somos capazes de transformar o mundo ao nosso redor. Por fim, a história nos lembra da importância de cuidar da natureza e de aprender com os erros do passado. O desmatamento trouxe consequências trágicas, mas o reflorestamento mostrou que é possível reparar os danos e criar um futuro mais sustentável. A floresta que João plantou não só recuperou a terra, mas também trouxe esperança e renovação para todos. Em resumo, a moral é: com determinação, colaboração e respeito pela natureza, podemos superar qualquer desafio e criar um legado de esperança para as gerações futuras. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Obrigado.